Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias. E hoje a gente vai falar a respeito de um ponto bastante importante que eu tenho certeza para você, que tem uma empresa, que é responsável pela segurança dessa empresa. Eu acredito que esse é um episódio bastante importante, até porque a gente vai falar um pouco dos principais desafios da segurança empresarial. E quando a gente fala de segurança empresarial, é como proteger pessoas, proteger também o processo e também, por que não, com certeza, o patrimônio. E para falar um pouco a respeito disso, pela primeira vez, nós temos aqui 3 convidados. Sejam bem-vindos, Carlos Ricarte. Boa. Luiz Brandt e Daniel Moreira, da Vale, certo? Certíssimo, obrigado. Isso aí. Sejam Obrigado aí pelo bem-vindos. convite. Desafio aqui pra mim, viu? Primeira vez com 3 pessoas. Já fiz com 2 e agora vamos tentar fazer com 3. Inovação. É isso, exato. É legal. Bem dinâmico, né? É na hora que você se coloca no problema que você sabe como, de repente, lidar com ele. Então vamos ver. Não é um problema, com certeza, porque vocês trouxeram aqui, eu tenho muitas coisas bacanas para falar a respeito da gente, a respeito de segurança, principalmente quando a gente fala de segurança de patrimônio, segurança de perímetro, até para proteger o processo produtivo. Mas eu queria que vocês primeiros... Eu já apresentei, mas queria que vocês apresentassem um pouco de vocês e um pouco do que vocês fazem dentro da Vale. Ah, legal. Bom, eu sou o Carlos Ricarte, estou com 23 anos na Vale. Trabalho lá no estado do Pará, na região de Paraupebas, Carajás. A minha atuação é muito focada na parte da mineração, né? Tanto na mineração do ferro, como também de metais básicos, né? E os nossos desafios são enormes, porque a gente extrai, beneficia o minério, embarca no trem, e coincidentemente o maior trem do mundo, com 330 vagões. Caramba! E seguimos por 900 quilômetros, 1.000 quilômetros, até o porto de Ponta da Madeira, no Maranhão, para fazer o futuro embarque nos navios. Olha só. 23 anos. Caramba, então... Já... Quanto tempo tem a Vale? 70. 70? Surgiu muito depois da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Surgiu muito aí no governo militar. Né? Ainda tá um tempão. Como se fosse assim, o fomento mesmo do minério para a reconstrução. 23 anos numa empresa, eu só conheci uma pessoa, Silvio Santos, que criou a empresa, inclusive. É isso aí. Diga lá, Luiz, fala um pouco de ti. Olá, pessoal. Eu sou da área de segurança empresarial ali na empresa desde que eu entrei, né? Então, eu estou há 12 anos atuando na mesma diretoria. Passamos por diversas mudanças, né? O privilégio de trabalhar com o Ricarte já desde que eu cheguei ali, junto com outros profissionais, o Daniel também. E a gente está ali no Rio de Janeiro, né? Como parte da equipe. A gente hoje tem uma equipe distribuída por todo o Brasil. E a nossa atuação como inovação é uma atuação que atende todo o Brasil e dá o suporte internacional também. Então, tem 12 anos aí que a gente está nesse desenvolvimento, na busca de inovações para atender toda a diretoria de segurança empresarial e buscar padronizar aí os melhores processos, as melhores soluções para atender todo o Brasil, sabendo da realidade aí peculiar de cada local. Exato. Então, a gente tem hoje 4 grandes regionais, né? A gente fala que está distribuído na Mineração Sul, Mineração Norte, que é onde o Ricarte está baseado hoje, e a gente tem a Logística Sul, a Logística Norte, e a área corporativa no Rio, onde eu fico também. Boa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Novamente. Daniel, fala de ti. Bem, minha parte profissional realmente também foi sempre na Vale, né? Mas inicialmente eu comecei desde os primórdios, né? Então eu fui estagiário, depois passei 5 anos como contratada. Eu era da integradora, inclusive, time integradora na época. Passei 5 anos como analista de suporte residente. Depois houve um movimento dentro da Vale de internacionalizar esse conhecimento. Então, a partir dali, passei realmente, agora são 11 anos, né, como Vale. E aí, enfim, né, assim como o Luiz, a gente também trabalha essa parte de inovação. Aí eu fico muito mais focado realmente nessa parte de sistemas, né? Hoje, toda a normativa dos sistemas que hoje tem, né? Não só aqui como fora, né, do país, também passa por nós. Então, todas as diretrizes posteriormente, na vez que a gente traz uma solução, o dia a dia, a utilização, o uso da ferramenta, né? Se de fato está sendo eficiente ou não, né? Verificar realmente se trouxe o benefício esperado ou não. Toda essa análise e acompanhamento de perto com os times que utilizam a ferramenta passa por nós.
E, de fato, né, procurar sempre encontrar realmente aquelas soluções que realmente sejam aderentes ao que o cliente nosso interno que precisa, o que a Vale realmente necessita. E aí vamos para uma pergunta que vale $1 milhão. Como é que a tecnologia consegue ajudar a gente a resolver os grandes desafios da segurança? E quando a gente fala de segurança, conforme eu falei lá no começo, segurança patrimonial de pessoas e também ajudar no processo produtivo, que no final das contas, pessoas são absolutamente fundamentais e a estrutura é fundamental. Então, sem dúvida, a segurança tem um papel importante em tudo isso, né? Não, sim. Assim, até para complementar, nós temos um plano diretor. Legal. Né? Esse plano diretor nosso, ele tem um propósito muito bem definido, que é proteger as pessoas, os ativos e os processos produtivos. Isso tudo conectado com os propósitos da companhia também, da Vale. A gente trabalha sobre alguns pilares, que é a parte da prevenção, a ameaça e a resposta, aquelas ocorrências que a gente tipifica como crítica, no caso do furto, roubo, vandalismo, intrusão, né? Ocorrências ambientais, porque a gente trabalha em área de floresta e tem muitas propriedades também. E como resposta a esse plano, nós temos a proteção física, temos a tecnologia junto, temos a inteligência, que a gente nunca pode deixar de lado, também dentro desse plano. Temos a parte da colaboração com os nossos clientes internos, porque eles são fundamentais. Sem dúvida. Eles são fundamentais, né? E também a cooperação com nossos stakeholders externos. E stakeholders nós podemos aqui tipificar polícia militar, polícia civil, né, e vários outros. Então, para nós conseguirmos proteger, nós temos esse plano diretor em que a tecnologia e a inovação são fundamentais dentro desse processo. E quando a gente fala de segurança, o que é um dia a dia de segurança na Vale? Né, eu tenho curiosidade em saber isso. O que é um dia a dia de segurança na Vale? Que tipo de situações vocês acabam pegando com mais frequência ou entendendo com mais frequência? Assim, até depois o Daniel e o Brant podem, mas, por exemplo, hoje, nós trabalhamos muito no ciclo do minério, que é a extrair, beneficiar, embarcar, transportar, desembarcar e embarcar no navio. Então eu tenho a mineração, eu tenho a ferrovia e eu tenho um porto, né? Então os desafios, tanto para a mineração como para a ferrovia, é surreal, é um desafio grandioso. E o porto, né? Então nós temos, fora as outras atividades que nós temos no dia a dia de como conduzir gestão de contratos de vigilância, né? Nós temos contato de empresas de vigilância, mas nós temos várias outras atividades, né? Análise de riscos, gerenciamento de risco de negócio, resposta às ocorrências, investigação de furtos, né? Então, é um portfólio assim, robusto de atividades. De fato, são bem robustos. Quando a gente fala de segurança, muito se fala a respeito de segurança do ponto de vista de, principalmente segurança eletrônica, do ponto de vista de monitoramento, ponto final. Agora, principalmente vocês que fazem parte da parte de inovação, eu queria entender, vocês já existe alguma outra usabilidade? Por exemplo, quando a gente fala dos analíticos, né? Vocês já entenderam de que forma que esses analíticos podem ser utilizados e como que vocês utilizam ele dentro desse processo de segurança? Ou de alguma outra forma ele consegue ajudar outras áreas, por exemplo, com KPIs e com dados? Eu acho que essa resposta fica para o Dani. Daniel é nosso especialista aí dos analíticos e pode contribuir bem, né? Então, quando a gente fala de questão dos analíticos, a gente tem, como você falou, né, foco muito grande é realmente, de fato, focado na detecção. Então, hoje a gente tem grande parte desses 30% hoje por conta disso, né? Porque a gente ainda tem um parque ainda que, assim, a tecnologia, ela vai crescendo, né? Então, a gente vai implementando outros tipos de tecnologia, mas ainda hoje o parque, né, a grande extensão hoje do parque tecnológico, de fato, são câmeras. Né? E por ter bastante equipamento no parque, acaba sendo eles que detectam. Com relação a analíticos que a gente trabalha muito, é muita questão, às vezes, de predição, né? Boa. Exatamente, para você já saber aonde que a gente pode
ter um risco de ter algum tipo de invasão, né, dado uma vulnerabilidade de algum local, algum tipo de manifestação que está prevista. Então, dependendo do que acontece, a gente já consegue minimamente tentar prever, né, esse tipo de problema e já se antever aos problemas, né. Acho muito nessa linha também que a gente tem, é um foco também que a gente tem de inteligência nesse sentido, né. E acaba os processos que a gente acompanha ajudam nisso, né. Então, a gente tem, por exemplo, uns sistemas hoje que fazem registros para a gente tanto das ocorrências que acontecem, quanto das vulnerabilidades que encontradas. Então, com essa base de dados, utilizando também a base de dados que a gente tem de equipamentos, onde está instalado no segurança eletrônica, porque às vezes a pessoa ela, né, sabe que ele tem, então ele tenta ir para outro lugar, né? Então, com esse tipo de informação na mão, a gente consegue ter realmente uma previsão, às vezes até tomar decisão de onde deve levar um vigilante, onde tem que fazer uma ronda naquele dia. Então, tudo isso ajuda, né, embasar o time em termos de dados para saber onde a gente tem que atuar. Isso é fundamental e, sem dúvida, a tecnologia deve ajudar absurdamente. Mas uma outra curiosidade minha, quando a gente fala de vale, a gente fala principalmente de a parte de barragens e mineração, a gente está falando de lugares gigantescos. E onde muitas vezes para você fazer uma cobertura é super difícil. Imagino que um desafio já começa por aí, né? Você conseguir cobrir isso. Com certeza. A gente tem dois desafios. Como é que é a cobertura e a reação disso? Isso. Então, a gente tem dois desafios aí grandes quando eu falo das barragens. Aí, um é realmente a gente apoiar nos times com relação aos equipamentos que monitoram as barragens. Hoje, a Vale realmente não mediu esforços em ter equipamentos de ponta para monitorar esses locais. Consequentemente, são produtos caros, né? Então, a gente tem que proteger esses ativos. Então, qual que é... Quer dizer, precisa de um ativo para proteger outro ativo. Exatamente. E aí, enfim, primeiro é conseguir encontrar no mercado equipamentos e soluções que monitorem grandes extensões, né? 2, 3, 4, 5 quilômetros. Como é que a gente trabalha nisso? Então, a gente vai no mercado, acha essas soluções. Achamos as soluções, legal. Qual que é o outro ponto? Conectividade. São locais novos que nem celular pega. Sim. Como levar realmente conectividade? Então, a gente tem um trabalho muito grande nosso e com o time de tecnologia da companhia de conectividade para realmente como é que a gente leva a conexão para lá, para monitorar. Então, uma vez que a gente tem a solução, tem conectividade, e sim a gente consegue monitorar aqueles ativos, e aí tem todo um trabalho de prever a questão, né, da resposta, né, de ter como você atuar em casos de problema. Um outro ponto importantíssimo, falando das barragens, é a atuação das pessoas que trabalham na barragem, porque a gente tem que protegê-las. Claro. A gente tem que saber quem está nessas barragens, né? E aí o Luiz pode dar um pouquinho... Dá mais um exemplo. Por exemplo, o que a gente usa hoje para monitorar os equipamentos? Que tipo de equipamento? Acho que é legal de compartilhar um pouco disso, né? Então, um que realmente, para mim, é um case grande de sucesso, realmente são radares de longa distância, né? Ah, legal. Então, esses radares, e aí não importa neblina, não importa noite, não importa qualquer tipo de coisa, ele está conseguindo realmente, de fato, capturar e detectar, né, e alertar para a gente quando, de fato, alguém entra nesses locais. E não são poucos. Então, tem locais que a gente implantou num dia, em uma semana já pegou 7 ocorrências. Então, realmente, para nós, é um case grande de sucesso nesse sentido. Um outro ponto que a gente faz, e aí falando muito da questão realmente de locais inóspitos, a gente realmente trabalha muito com esses módulos móveis, né? Como se fosse uma espécie de carreta, em que ela tem ali fotovoltaica, né? Para poder ter realmente dependência de energia. Tá. Uma comunicação, às vezes, via rádio, ou até, às vezes, Starlink, como, né, hoje existe no mercado. E aí utiliza, né, tanto as radares quanto as próprias câmeras fixas, às vezes móveis, para poder ter, de fato, uma vez que a gente detecta, a gente conseguir ter o visual. Essas carretas, desculpa, Claro. mais uma pergunta. Essas carretas, elas são autônomas ou elas tem uma pessoa lá que está pilotando elas? Não, de forma alguma, né? Ela fica no local, Ah, tá. a gente estaciona ela naquele local, né? Faz a trava nela no solo. E aí, de fato, quem passa a acompanhar aquilo é um centro de controle, que fica distante dali, né? Tem um centro nosso em cada regional, que monitora, então recebe os alertas. Uma vez que ele recebe o alerta, ele visualiza na imagem da câmera realmente se faz sentido ou não aquele alerta, Tá. né? E aí, uma vez que de fato ele comprove que é um alerta, aí sim ele vai despachar, de fato, uma equipe para o local para poder fazer o atendimento. Ah, entendi. Então, a gente tem hoje, né, como ele falou, né, todo o trabalho dele tem uma equipe hoje de um centro de controle, né, focado também
para ocorrências de segurança, né? Com toda essa questão não só de câmeras, mas os alertas, até porque realmente não dá para se monitorar, né, mais de 5 mil câmeras, mais de 6 mil câmeras. Então, de fato, a gente tem que ter os alertas que ajudam a gente a ter essa proatividade de, olha, ali tem realmente um problema, a gente tem que atuar. Boa. E aí entram os analíticos de vídeo também, né, que são soluções que a gente utiliza para cruzar um perímetro definido, né, para que ele possa também levantar um alerta no centro de controle e o centro de controle tomar as ações. E junto dessas unidades móveis de segurança, que a gente chama de UMS, né, dentro da Vale, a gente também tem as cornetas, né, e essas cornetas, elas fazem a primeira resposta. Então, a gente identifica a pessoa através do radar, a gente consegue ter uma pronta resposta, seja gravada pela corneta de alta voz, ou até mesmo um operador falando, olha, você de camisa azul aí, por favor, saia desse local, para que você está numa área privada, né? E aí isso nos dá uma pronta resposta enquanto a equipe de segurança está sendo deslocada até o local. Então, realmente, a gente consegue, além de ter o monitoramento e mandar alguém, já combater, né? E a câmera também faz o auto-tracking daquela pessoa identificada pelo radar. Então, é uma combinação dessas soluções numa estação autônoma, muitas vezes, né? E quando a gente fala da Vale, a gente está falando de, realmente, cidades que a gente tem espalhadas pelo Brasil, né? Então, hoje, nós contamos com mais de 100 sites operacionais. Então, a gente tem um desafio, em cada uma dessas regionais que a gente comentou, de conseguir realmente guarnecer as nossas estruturas, primeiro para que a gente consiga dizer o seguinte, quem são as pessoas que estão lá? O que a gente costuma dizer é, se eu não sei quem está dentro do meu site, eu não consigo prover a segurança necessária. Qual é o dimensionamento da minha equipe de segurança? Qual é o dimensionamento das nossas estruturas de portaria? Das tecnologias que vão ser aplicadas, né? E desde 2019, a gente iniciou um programa chamado Programa Global de Acesso Seguro. E desse programa, a gente tem colhido vários frutos já. E o grande desafio que a gente mapeou inicialmente foi, vamos analisar os nossos sites, pegar os principais sites que têm mais de 1.000 acessos por dia, que é uma realidade hoje de mais de 20 sites hoje da Vale, você tem mais de 1.000 pessoas acessando por dia. Ah, sim. Mais de 1.000 pessoas acessando por dia. Um dos grandes sites que a gente tem, que é um grande porto, por exemplo, acho que é um dos sites mais volumosos hoje, como Tubarão, no Espírito Santo, a gente tem 17 mil pessoas diariamente naquele local. É uma cidade. Né? Então, como é que a gente pode cuidar se a gente não sabe quem está lá? E aí, o grande desafio nosso foi, vamos focar no básico. Controla quem entra e quem sai. Isso já é um grande desafio, dado nossos volumes e dada a extensão dos nossos territórios. Né? São perímetros realmente quilométricos de um site. Um site seja uma mina, um porto e, quiçá, a ferrovia, que a gente não consegue controlar quem entra e sai na ferrovia, mas ao longo dela a gente tem pátios ferroviários que são locais onde você tem uma concentração maior de pessoas também. Então, esse foi o nosso alvo, garantir que a gente sabe quem são as pessoas e onde elas estão. E não é uma questão de número, é nominal. Se a gente quer proteger, eu preciso saber aonde elas estão dispersas dentro do site. Então, o que a gente fez foi reforçar os processos, reforçar a cultura dos profissionais e a tecnologia. Então, quando a gente fala de inovação, a gente sempre busca esse tripé. Não é só a tecnologia. Eu preciso que o processo seja bem seguido. E eu preciso que haja uma cultura de segurança. E a gente, desde 2019, tem reforçado a busca de novas soluções tecnológicas para controle de acesso, para monitoramento da localização de pessoas, principalmente em área de risco, e reforçar a cultura. Você é responsável pela sua segurança, não somente o time de segurança empresarial da Vale. Então, a gente mapeou os sites, a gente melhorou os processos, melhorou as tecnologias, identificou como a gente poderia apoiar a operação para ter uma boa produtividade e, ainda assim, garantir a segurança das pessoas. E uma grande inovação que a gente trouxe e que a gente vê que o mercado ele ainda vai muito no modelo de todo mundo para na portaria, desce do seu veículo, registra o crachá numa catraca ou numa cancela e depois entra registrado. Isso quando é feito. Muitas empresas a gente vai ver que não provocam esse 100%. O nosso alvo é chegar próximo ao 100%. Né? Então, o que a gente fez, por exemplo? Nós temos um desafio muito grande com os ônibus. A gente tem mais de 2.000 ônibus rodando na Vale, hoje, a nível Brasil, levando os profissionais da sua casa, ou próximo à sua casa, até a empresa. Sim. Até porque tem muitos locais que a gente não tem uma linha pública. Como é que o time operacional vai chegar lá na mina de Carajás? Eu não tenho um ônibus que vai fazer esse trajeto. Então, a gente tem uma área da diretoria, que é uma área de serviços operacionais de transporte, que tem mais de 1.000 ônibus fazendo esses trajetos próximos a residências e levando as pessoas até a sua casa. O que a gente fez?
juntamente com outros ônibus de terceiros também, que são providenciados, né, fornecidos pelas empresas contratadas. Para que a gente pudesse, primeiro, garantir uma segurança maior dessas pessoas no trajeto, que nós passamos a ser responsáveis por eles, a gente teve a implantação do leitor de crachá nesses ônibus, mas que depende do processo ser seguido pelo motorista e da cultura do passageiro se cadastrar, registrar o embarque e desembarque. Então, desde o momento que o ônibus pega a pessoa próximo à casa dela, eu sei que ela está naquele ônibus, lógico, dependendo da cultura, do procedimento e da conectividade também. E aquele dado é enviado dizendo, olha, o ônibus da linha tal, placa tal, pegou o Luiz Brant naquela coordenada. E eu começo a ver a trajetória dessa pessoa. E ele vai enchendo esse ônibus. Quando ele chega na portaria, a gente tem um desafio. Como é que eu, nas nossas mais de 100 unidades operacionais, vou parar esse ônibus, que na verdade não é um, são 50 ônibus, 70 ônibus de uma operação, para que todo mundo desça e depois passe por uma catraca e depois entre no ônibus de novo, porque da portaria até o local que ele vai desembarcar para trabalhar, quantos quilômetros em Carajás? Né? Muitos quilômetros. Então a gente fez um processo para que todo mundo que estava registrado no ônibus, quando ele chegasse na portaria, a gente identifica pela telemetria do ônibus que ele chegou no site, pela cerca virtual do site, e se eu tenho 30 passageiros registrados, aqueles 30 agora são inseridos no contador do site. Então, se eu tinha 100 pessoas, agora eu tenho 130. E ele vai somando isso automaticamente. A gente ganhou segurança, porque eu não preciso fazer todo mundo descer, risco, né, ergométrico, acidente, ergonômico. A gente tem várias situações, né? E também a produtividade. O ônibus passa direto. Eu não paro. A gente ganha em torno de situações de meia hora, às vezes, para ele fazer todo esse transbordo, né? E aí ele consegue seguir sem ter que parar na portaria. E o gargalo, porque a gente tem muitos sites hoje que se eu parar 2 ônibus, se a gente tiver 2 ônibus parados na portaria para fazer esse processo, eu já estou impactando na BR, no trânsito da cidade. Né? Principalmente Minas Gerais, que estão mais próximos ali das rodovias, né? Então, realmente, isso foi uma inovação muito interessante. Continuamos com o desafio de fazer com que o profissional bata o crachá, porque ainda é dependente dessa postura dele, mas a gente consegue ter um ganho muito grande. Hoje a gente vê mais de 100 mil pessoas registradas nos ônibus todo mês. 100 mil pessoas únicas. Então, se a gente fala de 200 mil funcionários Varig, a nível Brasil, 100 mil estão registrados nos ônibus. E aí a gente tem depois o processo de quem entra pela cancela, pelas catracas, que chegam individualmente, mas com isso a gente tem um mapa do site, onde em 3 cliques eu seleciono lá Brasil, Pará e Carajás, privilegiando aqui o nosso amigo Ricardo. Ele me diz, nesses 3 cliques, quantas pessoas estão naquele site. Me mostra um mapa de calor dizendo qual é a última localização dessas pessoas, com base nos registros de ônibus, nos registros de leitor de crachá espalhados pelo site inteiro e também em soluções que a gente viu que eram importantes para monitorar a localização de pessoas quando elas estivessem em áreas de risco, como as barragens que você citou. E a gente desenvolveu um crachá inteligente que monitora a pessoa enviando a localização dela a cada 2 minutos enquanto ela se desloca, e isso só dentro da área vale pré-definida. Se ela sai com aquele dispositivo ligado, a gente descarta esse dado por uma questão de privacidade, e também o spot, que é via satélite. Então tem 2 soluções, uma via satélite e uma outra solução via rede LoRa, rede LTE e 4G. A gente consegue então ter um mapa da trajetória de cada pessoa, desde o momento que ela saiu de casa, entrou no site, foi almoçar, se deslocou na operação, saiu do site via ônibus e voltou para casa. Toda essa trajetória registrada visualmente no mapa e gerando um enorme banco de dados que a gente chama do Security Info Hub, que hoje nos permite dizer, inclusive, se eu estou tendo desvios desse comportamento, para tratar e falar, ajuda a gente e ajuda você, registra o seu embarque, registra a sua entrada, porque a gente está vendo que você só registrou no restaurante, entrou de carona por alguma brecha, e isso retroalimenta o processo. Então é isso que a gente está fazendo hoje para todos os sites e tem sido, acho que, um caso de sucesso. A gente tem melhorado a performance dos nossos controles de acesso e visto aonde a gente ainda tem que implantar. De fato, ainda existem sites hoje, pela magnitude da empresa, que a gente não tem esse processo de controle de entrada e saída 100%, mas a gente está construindo esse caminho para que toda a empresa tenha. Mas como é que vocês conseguiram mapear tudo isso? Era baseado em quê? Quer dizer, foi que nem acidente aéreo, que quando cai o avião, agora vamos investigar para saber, não para procurar culpado, mas para saber o que acontece. Acho assim, né? Quando eu falo de inovação, eu acho que a pilar nossa, você não vai prospectar uma solução de mercado porque eu quero olhar, quero ver o que tem na feira. Nunca funcionou assim, né? Como é que a gente trabalha? De fato, a gente tem que... Primeiro etapa nossa é, de fato, entender a dor. Eu preciso entender a dor da pessoa,
Segundo, eu entendo o processo de que está atrelado, para depois disso eu de fato buscar alguma solução que é aderente àquilo. Não inversa, não busco uma solução que se aplique. Eu tenho que trazer realmente o processo e ver qual que é a solução que se adere. Então, falando de tecnologias de modo em geral, né, tudo que a gente faz nesse sentido de fazer todo esse trabalho de realmente entender o problema, entender a dor. Então, lá atrás, né, a gente teve uma fatalidade dentro da companhia, né, que de fato a gente precisou realmente de fato entender quem estava dentro do site. Tivemos uma dificuldade. A partir dali está todo esse processo, né, de fato de entender. Então, acho que 2 etapas aí, talvez o Luiz pode me complementar, mas foi feito um trabalho grande de site survey. Foi necessário a gente ir em cada site, entender cada processo, como funciona, como a entrada, por onde as pessoas entram no site. Que nem todo mundo entra pela portaria bonitinha. Imagino que não. Às vezes tem uma... a gente descobriu tanta portinha lateral aí que o cara abre na... raio. Que abre na chave, o cara que quebra uma parede e vira uma entrada uma secundária. Então, assim, acontecia muito isso. Então, a gente teve que primeiro mapear por onde as pessoas entravam no site, porque não era tão simples assim. Como o Luiz falou, né? Tubarão mesmo são 14 km². É muito grande, muita extensão. E não tem proteção perimetral ao longo desse trecho. Então a gente entra pela mata. Né? Não tem. Então a gente precisa entender o processo, realmente. E aí, uma vez que a gente entendeu o processo, como funciona, aí sim você vai ter quais soluções que de fato fazem sentido ser aplicadas. Boa. Aí você entender especificamente a dor, como vocês estavam falando bem, né? E aí, como esse olhar para vocês de tecnologia, olhar para o mercado, por exemplo, vocês estão essa semana aqui para a ESC que está acontecendo aqui em São Paulo. Como é que vocês buscam tecnologia? Porque a inovação, acho que ela parte de um princípio muito importante que você acabou de citar, que é você entender um pouco a dor e a partir dali você trabalha a inovação, né? A inovação que de alguma forma, deixa eu comprar esse produto ou esse equipamento para depois ver para que ele serve, não é desse jeito, né? Deixa eu entender, né? Porque tem muita empresa que funciona, eu achei super legal, deixa aqui que eu vou encontrar uma usabilidade para ele no futuro, mas definitivamente não é assim. Como é que vocês olham para o mercado para encontrar essas inovações? Diga lá. A gente primeiro olha para dentro, na verdade, né? Exatamente para que a gente não venha para uma feira aberto a toda e qualquer ideia. Senão a gente ficaria realmente sem foco, desorientado, né? Exato. E à deriva do mercado. E não, a gente precisa saber o que a gente quer, de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Então, muitas soluções, de repente, estão ali e a gente vê o quanto a gente hoje já está maduro perto do que o mercado oferece. A gente tem implantado muito pela história que a gente está mostrando aqui. Então, o que a gente faz é realmente um processo de escuta interna, né? Então, nosso papel como inovação é voltar para o Ricardo, junto com os outros gerentes regionais, e não somente ouvir, mas o que a gente fala, né? É ver com os pés. É ir até a operação, estar inserido na realidade do campo e conhecer de fato o problema de perto, para que a gente consiga montar uma lista de quais são as nossas dores como segurança, como empresa, para que a gente consiga priorizar e falar, olha, essas aqui são aquelas dores que a gente precisa buscar soluções no mercado. E aí a gente conta com parceiros, fornecedores, para que a gente consiga numa feira ou até mesmo fazendo vários benchmarks com outras empresas, né? Tanto do ramo de mineração quanto de outros ramos, como a gente tem feito aqui hoje, né? Nesse período que a gente está em São Paulo, buscar as soluções aderentes. Mas a gente também tem os nossos requisitos, né? Que estão voltados para toda a questão de segurança da informação, com a tecnologia. A gente não trabalha sozinhos, né? É realmente um trabalho muito integrado entre a segurança física de campo, que traz as dores, a segurança, como nós, na parte de inovação, que busca transformar essas dores, identificando no mercado, em scoutings, né? Buscando soluções, e juntamente com o time de tecnologia da companhia, para que a gente consiga trazer uma solução robusta, onde a gente não vai simplesmente comprar uma solução porque falou que funciona, mas a gente vai buscar uma parceria com esses fornecedores para fazer provas de conceito, né? Homologação, e essa homologação não é um papel só da inovação, está junto, perto com o time de campo, para que ela seja testada não só no laboratório, não, ela tem que ser testada lá, exposta à poeira da mineração, exposta à maresia do porto, exposta a uma limitação de conectividade da ferrovia, para que ela se comprove, e aí sim a gente migre para um processo de contratação e aplicação em campo para medir o resultado e continuar naquele ciclo, né, de melhoria contínua. Esse é o modelo de trabalho que a gente tem adotado, né, Daniel? Com certeza. Eu acho que é importante falar, porque assim, quando a gente fala de inovação, né, às vezes a inovação necessariamente tem que vir aqui e achar uma solução
assim, né, disruptiva, né? Às vezes, uma mexida que a gente faz, incrementada, às vezes, algo que a gente consegue, com a própria solução que a gente tem hoje, fazer uma customização, uma alteração, já dá a entrega necessária para o nosso cliente final. Então, por isso que é importante a gente entender o processo deles, que às vezes uma alteração que a gente faz é possível. E principalmente quando ele falou, né, a questão da homologação, que eu ver aqui a solução num laboratório, ver numa feira, é uma coisa, eu ver ele aplicado é outra. Porque a solução, eu falei, tem que ser aderente ao processo da pessoa lá da ponta. Se é uma solução que funciona bem num prédio igual esse administrativo, legal. Mas lá no meio do minério, numa área inóspita, às vezes que é mais complicado, no meio da operação, não funciona bem. Então não faz sentido, né? Acaba não caindo em desuso aquela solução. Então é importante a homologação do produto, não só no laboratório, mas realmente no campo, com o time dele realmente acompanhando, para que a gente fale assim, olha, realmente a solução ela vai trazer o retorno esperado. Qual que é o próximo passo? O que a gente tem de tendência de segurança, seja dentro da Vale, seja em qualquer lugar? O que vocês acham? Assim, hoje o nosso grande desafio, assim, que a gente já vem trabalhando, né, é, primeiramente, né, controlar as pessoas que estão dentro do site, né, ter visibilidade dessas pessoas, quem entrou, quem saiu e quem está numa determinada zona de risco. Então, para as pessoas, muito isso. Para a proteção perimetral é um grande desafio nosso, porque a gente controlando o perímetro das nossas unidades, a gente consegue neutralizar uma ocorrência crítica, né? A gente consegue. Apesar de que também nós temos ocorrências críticas internas, né? Internas. Mas hoje, ter a tecnologia de fato como uma aliada, mas sempre tendo uma pronta resposta a atender aquele acionamento, né? Esse também é o nosso grande desafio. Isso. Como é que a gente, complementando aqui, né? Como que a gente consegue minimizar cada vez mais a exposição do vigilante ao risco, fazendo com que haja camadas, né, de atuação que busquem fazer a evasão do indivíduo, né, da intrusão, sem eu ter um embate direto do vigilante. Então, um drone, uma corneta de alta voz e outras soluções que a gente pode buscar no mercado para que a gente evite esse embate. O embate tem que ser realmente o último momento, porque eu exponho o vigilante... Tá protegendo a pessoa, né? Protegendo a pessoa. Quando a gente fala, por exemplo, da parte perimetral, como o Ricardo comentou, né? Como é que a gente consegue, de repente, ver soluções que podem analisar uma área através de satélite e mostrar que aquela área que, por exemplo, é uma fazenda, como várias fazendas que o Ricardo pode explicar até melhor do que eu, que a gente tem que manter em detrimento da produção de mineração, a gente tem que proteger. Eu não posso ter pessoas invadindo aquela área, se ocupando, né? Porque são áreas de compensação. Só que são muitas áreas. Eu não tenho pessoas lá. E eu não consigo cercar tanto essas áreas e fazer instalação de radares, porque são quilométricos os perímetros. Como é que eu faço uso, de repente, de um monitoramento via satélite que mostra change detection entre as duas situações após semanas, meses? É um caminho que a gente está também buscando explorar. Isso é legal. Como que a gente pode explorar novas soluções de monitoramento de pessoas que tenham um tempo de bateria maior? Hoje a gente tem um dispositivo que dura X dias. O que a gente tem no mercado de próximos passos para que a gente tenha um dispositivo menor, mais leve legal. E com uma melhoria de durabilidade da bateria, uma autonomia maior? E acho que um dos grandes desafios que a gente falou aqui ao longo desse tempo todo para tudo a gente precisa de conectividade. Não adianta estar offline, porque o Ministério Público me pede que eu saiba em qualquer momento quantas pessoas estão dentro daquela zona de autossalvamento. Então, eu tenho uma área de barragem, né, que eu tenho ali o risco, e eu preciso controlar entrada e saída, mas muitas vezes eu não tenho conectividade ali. E agora a gente está vindo com o Starlink como uma das soluções de conectividade para que a gente consiga levar esses dados para a nuvem, para que a gente consiga de qualquer lugar gerar essa informação, mas ainda temos muitos desafios nesse sentido. 5G, LTE privado, LTE público. Então a gente está explorando muito essa parte de conectividade para viabilizar algumas soluções que existem, mas que a gente não consegue aplicar porque ficariam offline. Boa. Esse é o desafio. Ótimo. Senhores, ótimos insights. Acho que foi muito legal essa parte onde vocês citaram algumas tendências e da dor de vocês, inclusive, porque eu sinceramente acho que muitas
coisas que acabam vindo para o mercado no futuro acabam vindo de empresas como a de vocês, que são as que acabam drivando uma necessidade grande que outras talvez tenham no futuro e que por razão da Vale, outra empresa de grande porte, acaba acontecendo porque normalmente esses fabricantes eles estão olhando para vocês que são empresas muito grandes e que demandam um nível de segurança altíssimo. Então eles olham para vocês para depois até o mercado todo se beneficiar disso. Então, cara, eu quero agradecer aos senhores por estarem aqui. Foi sensacional o bate-papo. Carlos, Luiz, Daniel, não errei o nome de ninguém. Parabéns. Muito bom, muito bom. Sejam muito bem-vindos sempre aqui na Convergent. Vocês estão indo para a SC agora, espero que gostem da feira. E foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado mesmo. Excelente Nós que bate-papo, né? Nós agradecemos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Boa, boa. Show de bola mesmo. Obrigado. É isso aí, gente. Muito obrigado. Compartilhem, eu acho que um pouco do que a gente falou aqui é importante para todas as empresas. É como eu acabei de falar, eu acho que a necessidade da Vale e de grandes empresas desse porte vão acabar drivando um pouco do mercado de segurança. Então, ouviu que esses senhores, esses convidados que eu tive aqui hoje falaram, acho que faz sentido para todo o mercado. Tá bom? Obrigado e até a próxima.